Estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos ao Absolar Meeting, região norte. Espero que todos tenham tido um tempo agradável e proveitoso no nosso coffee break. Senhoras e senhores, vamos então ao painel número 1, oportunidades e desafios da geração própria solar. Tá? Para iniciar, portanto, gostaria de convidar o senhor Conselheiro Regional Nordeste da Absolar, senhor Márcio Takata. Takata é diretor da Greener, empresa de pesquisas e estratégias de investimentos com foco no setor de energias renováveis. Desde 2007 atua na estruturação de negócios mais competitivos e sustentáveis com foco na cadeia de energia solar, distribuída e centralizada. Membro do Conselho de Administração da Absolar, Márcio é engenheiro pela Escola Politécnica da USP e tem MBA pelo INSPER. Ele atuou como professor em diferentes programas de pós-graduação em temas relacionados à energia e sustentabilidade. Portanto, o senhor Márcio Takata será o mediador deste painel. Convidamos também para fazer parte deste painel o gerente de relacionamento com o cliente do Grupo Equatorial Energia, senhor Haroldo Nobre. Uma salva de palmas. Haroldo tem 30 anos de experiência em atividades comerciais e relacionamento com o cliente, com passagens por empresas como Ambev, Petróleo Ipiranga, Amazônia Celular, TIM e Equatorial Energia, onde está desde 2017. Tem MBA em Gestão e em Telecomunicações e MBA Executive em Marketing, ambos pela FGV, e participou do Programa de Desenvolvimento de Executivos pela Fundação Dom Cabral. Gostaria de convidar também para se juntar aos nossos painelistas o senhor Santiago Gonzalez Gil, ele que é CEO da Amara Net Zero. Santiago é empresário, coordenador da Absolar no estado da Bahia e CEO da Amara Net Zero Brasil. Tem mais de 30 anos no setor energético e iniciou sua carreira na Espanha. Mora no Brasil há 24 anos e atuou junto aos grupos energéticos que investiram nas concessões de ativos estatais como AES, Energisa, CPFL, Equatorial Energia, Enel e Neoenergia. E por fim, também gostaria de convidar o gerente técnico da Atom Energia, Patrick Alencar. Patrick é engenheiro eletricista pela UFC, com MBA em comercialização de energia. Trabalhou por 12 anos no setor de distribuição de energia, com passagem nas concessionárias dos estados do Ceará e do Rio de Janeiro. Atuando há 2 anos em geração de energia, hoje é o gerente técnico da Atom, desenvolvendo projetos de mineração em todo o Brasil. Bom dia. Inicialmente agradeço o convite da Absolar para participar do Absolar Meeting, para tratar de tema tão relevante para o setor elétrico, à medida que a geração solar fotovoltaica já é a segunda principal fonte de energia elétrica no Brasil. Interessante este primeiro encontro em Belém, representando a região norte, e demais encontros em Belo Horizonte, Cuiabá, Recife e Porto Alegre, fazendo com que o evento ocorra em todas as regiões do Brasil. Sou testemunha de que o trabalho que a Absolar realiza tem contribuído enormemente para o desenvolvimento desse setor em nosso país. Fui incumbido de, resumidamente, comentar sobre a regulamentação do marco legal da geração distribuída, instituído pela Lei 14.300 de 2022, que culminou na Resolução Normativa da ANEEL de número 1059, publicada no último dia 10 de fevereiro. Importante destacar que até chegar na publicação dessa resolução, o assunto foi objeto de discussões internas com 7 áreas técnicas da agência, pareceres da Procuradoria Federal junto à ANEEL, além da assessoria da diretoria e com a participação intensa de todos os diretores. Mas o principal a destacar
foi a discussão intensa com os diversos agentes envolvidos, associações como a AB Solar, representativas do segmento de geração distribuída, com as distribuidoras e com entidades representativas dos consumidores. Muitos dos pleitos do segmento de geração distribuída foram acatados na instrução processual. Nesse sentido, a ANEEL seguiu todo o rito processual que lhe cabe dentro de sua competência legal. O normativo elaborado pela agência se propôs a detalhar e delinear os termos da lei, sem, contudo, contrariar os dispositivos legais. E esse é o papel da regulamentação. Buscou-se, em todos os pontos, a solução mais equilibrada, dentro dos limites estabelecidos em toda a legislação em vigor e dentro dos limites de competência da própria ANEEL. Considero que obtivemos importantes avanços com as decisões regulatórias adotadas pela ANEEL e decorreram de interpretações válidas do texto legal. Não houve extrapolação dos limites de atuação da agência, nem dos preceitos legais. Fere a autonomia da ANEEL redirecionar decisões regulatórias para outras esferas de decisão, não submetidas aos mesmos instrumentos de governança e controle que existem nas agências reguladoras, colocando em risco a estabilidade institucional que sustenta o funcionamento do setor elétrico. Se não for assim, compromete-se a atração de investimentos em nosso país. Cabe à ANEEL garantir que os dispositivos legais sejam integralmente incorporados na regulamentação. E eu estou seguro de que isso foi feito. Desejo um excelente debate a todos partindo desta reflexão e com foco nos tamanhos avanços trazidos, tanto pela lei quanto pela regulação feita pela ANEEL e o intenso trabalho das associações voltadas ao segmento de energia solar fotovoltaica. Senhoras e senhores, este, portanto, foi o senhor Elvio Guerra, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que não pôde estar presente e nos mandou este vídeo, esta mensagem mais do que especial. E para darmos então início ao nosso painel, assumirá o comando dos trabalhos neste momento o senhor Márcio Takata, o mediador deste painel. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, né, a esse encontro fantástico aí, começando aqui dando os parabéns aí pela organização, né, Celina e todo o time aí, fantástica organização desse evento maravilhoso, e muito feliz aqui estar com vocês, né, casa cheia aqui, né, falando de um tema, né, muito relevante aí para o desenvolvimento do setor. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e, sobretudo, aí a participação de todos. E agradecer aqui a Haroldo, né, Santiago, Patrick, pela participação aqui desse bate-papo, né, falando de temas tão relevantes aí para o nosso setor. Então, muito obrigado aí, muito ansioso também para ouvir aqui a mensagem de vocês. Bem, e agradecer também aqui o diretor Elvio Guerra, né, pela mensagem, né, diretor da ANEEL, muito importante também a visão, a participação, né, nesse evento aqui, mesmo à distância aqui. Muito obrigado aí à ANEEL também por contribuir aqui com o nosso evento. Bem, indo direto ao ponto aqui, né, trazendo um pouquinho mais para vocês da nossa atuação no setor fotovoltaico e falando um pouco sobre a regulação da geração distribuída. Sei que vocês aqui, aos que já estão no setor, vêm acompanhando esse tema de forma bastante intensa ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, na verdade, né? E tão relevante que é esse tema. E a gente resolveu aqui compartilhar alguns pontos centrais, né? Especialmente como a Absolar vem atuando no sentido de promover aqui uma regulação mais equilibrada, que desenvolva, que traga aí os sinais para o desenvolvimento do setor. Bem, a atuação da Absolar, né, bastante forte no sentido de promover essa discussão, né, trazer elementos aqui que compartilhem, né, conhecimento e sendo um ponto de encontro para a cadeia, para os players e para os novos players que estão chegando no setor de energia solar, no setor de geração distribuída. Bem, aqui, né, falando especificamente da Lei 14.300, né, que é o marco legal
que abarca, né, esse grande vetor de crescimento da energia renovável no Brasil, que é a geração distribuída, e trazendo aí elementos muito importantes para o desenvolvimento do setor. Então, muito importante a 14300. Né? Então, vamos lá entender um pouquinho, sobretudo, como a Absolar tem trabalhado, né, e tem trabalhado intensamente no sentido de apoiar os agentes, apoiar a ANEEL, né, nessa forte interlocução com a ANEEL, no sentido de aprimorar os pontos críticos da regulamentação da lei. Né? Então, vários pontos aí importantes, e, nesse sentido, aí, uma série de iniciativas com o objetivo de ampliar o nível de conhecimento e trazer os pleitos, né, e trazer aí os elementos para que a regulação seja cada vez mais equilibrada. Tá? Então, tem aí um papel bastante importante da ANEEL nesses últimos anos, sobretudo contribuindo aí para alterações e para a melhoria da regulação. Bem, e aqui, falando de alguns pontos, né, e pontos bastante importantes dessas recentes, né, mudanças que nós tivemos, e alguns pontos na qual tivemos aí a oportunidade de contribuir. Por exemplo, na questão da retirada dos prazos, né, referentes a 180 dias para ajustes, né, para os consórcios. Né. Esse é um ponto que influenciava, que impactava fortemente, sobretudo a geração compartilhada, né, trazendo aí, ou impactando aí o processo operacional dos empreendimentos de geração compartilhada. Então, houve aí a retirada desse prazo de 180 dias, foi um ponto bastante importante. Podemos citar também a questão dos prazos, né, para as obras por parte da distribuidora. Né, e, nesse caso aqui, considerando as obras, né, a pendência na distribuidora, ajustando os prazos. Né? Existe toda uma questão de prazos, limites para a implementação dos projetos, sejam de 120 dias para microgeração ou de 12 meses para minigeração. Então, um importante trabalho no sentido de tornar a questão dos prazos mais realistas, né, e considerar aí os ajustes, o tempo necessário de obras da concessionária, considerando também, né, ou descontando de forma que os prazos fossem mais realistas. E um outro importante ponto também, né, foi a inclusão dos projetos de minigeração distribuída como projetos estratégicos de infraestrutura, fazendo com que esse tipo de projeto também tivesse acesso ao REID, por exemplo, que é um regime especial, trazendo aí uma condição tributária mais favorável para a viabilização dos projetos. Então, alguns pontos bastante importantes ao longo da implementação dessa lei. Bem, e aqui queria trazer alguns pontos também, né, de atenção, pontos importantes, né, que vêm sendo aí discutidos, e poderia citar aqui a questão, por exemplo, do faturamento pelo uso da rede, a TUSD, né, inclusive para o Grupo B. Então, esse é um ponto de aprimoramento, inclusive, né, que a Absolar tem trabalhado aí no sentido de sugerir, né, de buscar alternativas para que a questão do faturamento, né, do custo de demanda aí para o Grupo B, seja feita de uma forma mais equilibrada. Né. Um outro ponto estão ligados aqui ao cobrança, né, da TUSD, sobretudo a possibilidade da contratação do custo de injeção na rede elétrica. Né. Então, esse é um outro ponto aí que vem sendo aí trabalhado fortemente no sentido de aprimoramento. E, inclusive, aqui, a retirada da possibilidade da revisão retroativa da TUSD-G. Tá? Então, outro elemento aí que merece, aí, merece um ponto de atenção, e a Absolar tem trabalhado no sentido de buscar aí um ponto de equilíbrio, né, junto aos agentes. Outro ponto fundamental, pessoal, né, isso afetando aí, sobretudo aí, aqueles consumidores de energia do Grupo B, que estão conectados na média tensão, né, e são faturados na baixa tensão, e que a 14300, né, traz, e sobretudo agora também, os novos critérios definidos, uma limitação para o uso dos créditos de energia. Né. Então, nessa regra, né, essa geração de energia, né, os créditos gerados só poderiam ser utilizados junto à carga.
Ou seja, não haveria possibilidade de alocação desses créditos para outras unidades consumidoras. Então, vamos pegar um exemplo. Tá? Então, vamos lá. O seu Manuel, gerando energia na sua padaria, e ele está conectado à rede elétrica, né, na média tensão. Tá? Então, e como biooptante, ele é faturado na baixa tensão. Então, isso é um arranjo bastante comum, sobretudo em varejo. Supermercados, por exemplo, tem uma carga relativamente elevada. Tá? E dentro desse modelo, com essas novas regras, né, está restrito a geração desses créditos e a transferência desses créditos para outras unidades consumidoras. Então, seu Manuel gerou um volume de energia excedente que poderia ele aproveitar na sua casa, por exemplo, mas como biooptante, ele fica restrito nessa possibilidade. Então, aqui a gente tem uma restrição aí do consumidor de energia, né, de transferir esses créditos de energia para outras unidades consumidoras. Então, um outro ponto importante que a Absolar vem trabalhando no sentido de criar um equilíbrio, né, de forma a não permitir uma restrição, um direito do consumidor em transferir esses créditos para outras unidades consumidoras que ele, porventura, venha a ter. Tá? Então, diria que esse é um ponto importante aí de trabalho, no sentido de aprimorar essa regra, de aprimorar esse texto de forma que seja mais justa e que permita aí o consumidor fazer o amplo uso do crédito de energia gerada. Tá? Outro ponto também importante está relacionado aqui ao prazo mínimo de alteração do procedimento de distribuição. Então, fica definido aí o prazo de 120 dias a partir da regulamentação da lei, que aconteceu agora no dia 17 de fevereiro, né? Completou um mês, né? Então, fica aí o prazo de 120 dias para o prazo de regulamentação. Bem, e aí alguns outros pontos, né, de destaque. Né? Fundamental, né, nesse trabalho, a preservação da livre concorrência, né, de forma que o segmento de geração distribuída tenha um critério e tenha um ambiente equilibrado, né, um ambiente justo, né, um ambiente concorrencial bastante justo. Né, então, especialmente junto às distribuidoras de energia elétrica. Né, então, esse trabalho é um trabalho também bastante importante, no sentido de que a competição seja justa e o ambiente concorrencial seja equilibrado, um ponto bastante importante, assim como as ações fiscalizatórias por parte da ANEEL, no sentido de trazer e de contribuir aí, né, por um balanço, né, justo junto também às distribuidoras com relação aos processos de conexão, né, e não só isso, né, todos os outros elementos da Lei 14.300. Então, importante ações aí no sentido de contribuir com a ANEEL para que esses pontos aí sejam os mais equilibrados possíveis. Né? E um ponto bastante importante que eu vou comentar aqui, que é um processo, né, que hoje está em curso, que é a valoração dos custos e benefícios da geração distribuída. Tá? Um ponto bastante importante agora, né, ao longo dos próximos meses, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Bem, então, para quem não está acompanhando tão no detalhe as principais mudanças, né, que essa Lei 14.300 traz para a geração distribuída, eu diria que a principal delas está no critério de compensação da energia. Tá? Então, dentro da geração distribuída, para quem ainda não é do setor, sobretudo utilizando energia solar fotovoltaica, uma parte importante da energia gerada não é consumida no próprio momento. Né? Em grande parte, vamos pegar a energia na nossa casa, por exemplo, uma parte importante da energia que a gente gera durante o dia, a gente não consome, porque muitas vezes a gente não está em casa, essa energia é injetada na rede elétrica e essa energia injetada é convertida em créditos. Tá ok? Bem, a principal mudança que a nova regra, que a lei traz, está justamente em qual que é o valor desse crédito de energia. Tá? Então, para quem instalou um sistema de energia solar ou de geração distribuída antes, né, da mudança, agora no dia 7 de janeiro, essa compensação era quase 1 para 1. Injetava 100 de energia e obtia de volta quase 100 em créditos. A grande mudança que a regra traz
é que esse 100, ao longo do tempo, de forma gradual ao longo aí dos próximos 6 anos, né, ela ocorrerá, né, a diminuição desse valor desse crédito. Tá? Depois a gente vai entender o que isso significa, né, em termos numéricos. Aí, até aqui o Santiago vai trazer alguns exemplos muito ilustrativos do que isso representa. Tá? Mas, de forma geral, a gente vai ter aí uma redução gradual do valor desse crédito. Tá? Trazendo aí reflexos, né, na atratividade, né, e, na minha opinião aqui, sem grandes modificações no tempo necessário para retorno do investimento. Tá? De qualquer forma, trazendo aí reflexos. Então, muito importante para você, player do setor, integrador, entender isso muito bem, no sentido de ajudar o consumidor também, estar muito ciente de como esse processo vai acontecer e de que reflexos isso vai trazer para esse consumidor. Tá? Então, aqui um ponto bastante importante de como, né, a energia e, sobretudo, o crédito da energia vai variar ao longo dos próximos anos. Bem, e aí, um ponto bastante importante, né? Voltando aqui, a gente tem aqui todo esse processo de redução do valor do crédito ao longo dos próximos anos até 2029, tá? Onde a gente até lá vai ter aí uma redução de 90% da parcela FIO B, né? Entrando nos termos um pouco mais técnicos agora, mas que traz aí uma variação aí do crédito ao longo dos próximos anos e depois do ano de 2029. E aí entra o trabalho que está sendo feito agora, né, no CNPE, e a ANEEL vai publicar até julho, né, a definição aí dos critérios de valoração. Como que isso vai funcionar depois do ano de 2029. Tá? E aí, muito importante, sobretudo o trabalho que a Absolar tem feito, no sentido de ajudar a educar os agentes. Tá? Então, um trabalho intenso aí com diferentes agentes do setor, no sentido de que a compreensão dos custos e benefícios seja uma compreensão global, né, de que tudo que é importante deva ser considerado nessa análise. Então, aqui a gente tem aqui, né, trazendo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, não consigo. Então, trazendo aqui uma discussão bastante importante, e nesse momento o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, fazendo um trabalho para definir as diretrizes principais que vão pautar, né, o critério de cálculo da ANEEL a ser publicado agora até o mês de julho. Né? Até o mês de julho é o limite aí para a publicação desses critérios que vão influenciar como deverá ser aí o comportamento, como deverá ser aí a valoração dos créditos, sobretudo após o ano de 2029. Então, um trabalho super importante, né? E, sobretudo, aí o trabalho da Absolar em ajudar a entender de forma integral, de forma global, esses critérios, né? Para que não somente os custos, mas também os benefícios, e não são poucos, os benefícios que a geração distribuída traz à sociedade, tanto quando a gente analisa custo de energia, né, custos financeiros decorrentes aí da não utilização ou da redução de energia, do consumo de energia elétrica, redução dos encargos setoriais e uma série de outros elementos aí de benefícios sistêmicos, né, influenciando o consumo de energia, trazendo benefícios ao consumidor e que devem ser aí valorados da forma adequada para que o CNPE, para que a ANEEL, de fato, considerem o balanço global. Tá? Então, trabalho bastante importante nesse sentido, que já está acontecendo e que deverá ser aí, definido aí até o mês de julho. Tá? Bem, e outros canais, né? Eu acho que aí a Absolar faz esse trabalho bastante importante, de ser uma interface importante com a cadeia, tá? Ajudando a trazer aí indicadores, ajudando a trazer aí pontos de melhoria junto à cadeia de integração, mas também levando esses pontos aqui para as distribuidoras, permitindo que as distribuidoras possam evoluir nos critérios de atendimento. E aqui é bom também ter uma distribuidora, aqui, né, Haroldo? Ouvir o lado aqui do agente de distribuição, muito importante aí na geração distribuída. Bem, então, esse é o trabalho, né, fundamentalmente, em ajudar e contribuir no desenvolvimento do setor, né, defendendo aí os players, né, as empresas que atuam no setor, e muito disso em função de conhecimento,
né? Então, um trabalho intenso que a Absolar tem feito no sentido de compartilhar conhecimento em diferentes formatos. Então, esse é um exemplo, né, desse trabalho aí intenso em promover em conhecimento, em disseminar o conhecimento, seja com agentes integradores, né, que estão lá na ponta, mas também trazendo aqui, né, para a conversa os agentes de distribuição. Já vou terminar aqui, obrigado. Né? Então, e fica aqui o convite, tá, para nos acompanhar aqui nos diferentes formatos de informação, de conhecimento, né, o que a gente puder contribuir aí para a evolução aí do setor, sobretudo pautado aqui na comunicação, na informação, sobretudo. Então, fica aqui o convite aqui a todos a acessarem o nosso site e conhecerem aí os outros eventos e outras oportunidades. Bem, fica o convite também, né, para quem ainda não é associado, né, entra no nosso site, conheça o perfil das empresas que vêm nos apoiando, né, e como a Absolar vem apoiando essas empresas, esses agentes, os integradores, os fabricantes, distribuidores, dentro desse processo. Então, estão todos convidados aqui a terem mais informações. E é isso aí, né? É somar forças, aprender juntos, né, para construir aí um setor ainda mais representativo, um setor ainda mais relevante aqui para a nossa sociedade. Então, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Bem, e aqui eu queria passar a palavra aqui, eu acho que o próximo aqui é o Haroldo. Eu gostaria de convidar aqui o Haroldo para trazer a visão da Equatorial, né, desse trabalho importante aqui que a Equatorial vem fazendo aqui também. Por favor. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, porque, a exemplo do que aconteceu lá em Manaus, esse é o segundo evento que eu estou participando, a convite da Absolar, e eu falei da importância da distribuidora estar aqui desse lado, porque nada acontece se não tiver parceria, se não tiver junto, né? A gente precisa se ajudar para tornar esse processo cada vez melhor. E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês de tudo que a Equatorial vem fazendo, não só agora, porque é tipo assim, esse momento que a gente está vivendo, vocês que são daqui do Pará, lembram de como era a CELPA, e eu vou tentar resgatar um pouquinho disso para falar para vocês como é que a gente chega nesse momento, que eu acho que isso é importante. Aqui falar um pouquinho para vocês da Equatorial. A Equatorial hoje é uma empresa de utilities, então a gente está em energia, a gente já está em águas, a gente está com 7 distribuidoras no Brasil, né? E entrando em vários setores, telecom, a própria geração distribuída, temos uma empresa de geração distribuída, comercialização de energia. Então, hoje, a Equatorial está em vários setores. Tá? Como eu falei, são 7 distribuidoras. A gente acabou de adquirir o Goiás agora. Então, Maranhão, por ordem cronológica, Maranhão, Pará, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Sul, Amapá e o Goiás agora. Sendo que no Amapá a gente opera tanto água quanto energia. Tá? Em transmissão, já são 3,2 mil quilômetros de rede instalada. Isso tem a ver aqui no Pará, porque o pessoal que é do oeste do Pará ouvia falar em tramo oeste, engatado há muitos anos, tramo oeste, que ia sair, não saía. A gente estava numa situação que o sistema lá do oeste do Pará ia colapsar, e aí, toda vez que abria a tomada de preço para construir a linha, não dava ninguém, a Equatorial teve que entrar no negócio de transmissão para poder se prover, porque senão ia estrangular o sistema lá do oeste do Pará. Esse foi um dos grandes impulsionadores para que a Equatorial pudesse entrar no sistema. Tá? E outras atividades aqui de comercialização de serviço e tudo mais. Bom, no Pará, desde a compra da CELPA, vamos falar assim, desde 2012 para cá, já foram 8 bilhões de reais investidos. Então, isso é muito dinheiro em qualquer lugar. Para você ter uma rede que dê acesso, que você consiga acessar. Os colegas aqui da Absolar acompanham o movimento em todo o Brasil e sabem como está hoje nas distribuidoras, transformadores esgotados,
não viabilidade de construção em vários lugares, e isso a gente tem pouco aqui. A gente tem pouquíssimas unidades hoje que a gente não consegue atender ou não consegue dar uma solução, e eu vou mostrar isso mais à frente. São 121 subestações construídas ou reformadas. Todas as subestações hoje da Equatorial foram reformadas. A gente não tem mais nenhuma que não passou por uma melhoria, por algum avanço. São 55 mil quilômetros nesse tempo de rede. Para você ter ideia, isso você dá a volta 1,5 vezes na Terra. Então, é muita coisa. Tá? São 2 mil quilômetros de transmissão e 1,3 milhões de ligações novas nesse período. Tá? Bom, aqui, ó, um dado rápido para vocês. Quando a gente está falando, o tema é o que a Equatorial está fazendo para melhorar o relacionamento com a geração distribuída. Então, vamos ver aqui um pouquinho disso. A gente era a pior do país, a gente tinha 1,6 milhões de clientes e era investido, em média, 400 milhões. A gente tinha um DEC de 101 horas, DEC é duração, quantas horas um consumidor fica sem energia no estado do Pará. Em média, 101 horas. E a frequência, ao longo do ano, quantas vezes ele fica sem energia elétrica? 50 vezes. Tá? E arrecadava mais ou menos 1 bi de tributos. Quais são os números de hoje? É a 7ª melhor empresa em qualidade de fornecimento elétrico, de acordo com as normas e definições da ANEEL. Existe uma forma que ela calcula, e a gente tem hoje a 7ª melhor. Belém, capital, é a melhor do Brasil, é considerado hoje o melhor fornecimento de energia elétrica. Tá muito bom. Tá? São 2,9 milhões de clientes, 8 bilhões de investimentos, DEC de 19. Gente, era 100, 101. FEC de 10, arrecadação de 3 bi, são mais de 456 mil famílias atendidas. Belém, para quem não sabe, só tinha um linhão de 230 kV, da entrada aqui, né? Um linhão da Eletronorte. Não tinha uma linha de 500, era uma das únicas capitais que não tinham. E aí foi construído, através da Equatorial Transmissão, foi construído, hoje já tem mais outra. Que eu falei da Tramoeste, aqui a redução, mais uma vez, porque são números que a redução é absurda, de DEC e FEC, que é aquilo que o consumidor sente. Hoje vocês estão na casa de vocês, aí, de repente, falta energia, depois volta, rapidinho, né? Já experimentaram isso, de ter uma falta de curtíssima duração? Antigamente, quando tinha um problema desse, o carro tinha que percorrer, achar qual era a chave fusível que tinha dado problema, bater com o eletricista, está balançando, já deve ter trabalhado com isso, bater com o eletricista para arrumar o problema. Esse processo ele levava 2, 3, 4 horas. O sistema da Equatorial hoje é todo praticamente automatizado. Então, quando sai um alimentador, a gente já identifica no nosso centro de operações, as ações são muito mais rápidas e, com isso, a gente consegue recompor o sistema num tempo bem inferior. Tá? Aqui é só uma palhinha para vocês do Mais Luz para a Amazônia. Serão mais ou menos 150 mil famílias que serão beneficiadas, né, com painéis fotovoltaicos on-road. Já tem 14.200 ligações feitas, 71 mil pessoas beneficiadas, um investimento já liberado de 510 milhões. E a gente está fazendo isso nas ilhas, nas áreas mais afastadas, que o cidadão jamais teria condições de ter uma rede para chegar lá. Aqui, a Equatorial ela investe muito, ela tem várias plataformas de social. Como é que a gente devolve isso para a sociedade? Então, a gente tem bônus para compra de eletrodomésticos, a gente troca geladeira, a gente faz uma série de entregas para a comunidade. Tá? O que é isso, quando a gente vai ver? Há 2 anos atrás, a gente tinha 500 mil pessoas beneficiadas, por exemplo, no Tarifa Social. Hoje já são 1 milhão de pessoas beneficiadas. Quase 1 milhão, né? 956 mil pessoas. Mais de 50 mil ações. A gente faz ação, gente, todo dia, nos bairros, para as comunidades. Todos os dias a gente tem alguma ação sendo feita de cadastro de tarifa social, orientação, palestras. A gente tem um verdadeiro exército na rua fazendo isso.
Tá? Muitos não sabem, a Equatorial já formou mais de 15 mil pessoas no Pará em atividades diversas. Sobrancelha, design de sobrancelha, pintura, jardinagem, cursos diversos. A Equatorial vai na comunidade, cadastra junto com e treina essas pessoas para que dê, de alguma forma, algum emprego e renda para essa pessoa, que gere emprego e renda. São 78 mil geladeiras trocadas, lâmpadas, quase 1 milhão, e muito lixo reciclado. A gente também ajuda instituições, tem 12 instituições num projeto muito bacana que a gente fez, e tem mais outras 12 que foram beneficiadas com painéis solares. Vou dar um exemplo para vocês. Casa Menino Jesus. Alguém conhece Casa Menino Jesus? Casa Menino Jesus é uma casa de passagem de crianças que estão em tratamento de câncer. Casa Menino Jesus não tinha dinheiro para pagar a conta, era um sacrifício danado. A gente foi lá, colocou, hoje eles são autossuficientes em energia, com painéis que a gente colocou, e a gente ainda fez um extra, porque as crianças chegavam e não podiam, por exemplo, ficavam com problema da quimioterapia. E hoje eles podem usar energia, podem. É um trabalho muito bonito, que a gente se orgulha muito lá. E é a empresa que tem o selo do governo do Estado, é a empresa que mais investe em cultura através da Lei Semear. Então, a gente tem muito orgulho. Isso é uma forma que a gente tem de devolver para a sociedade tudo, digamos assim, todo o reconhecimento. Bom, e quando a gente vai para a GD? Aí eu peguei aqui os números da distribuidora como um todo. Foram 38 mil ligações nesse ano que passou, com 54 mil unidades consumidoras beneficiadas. Tá? E, gente, esse aqui são os números de entrada de processos de vocês. A gente pega ali 2021, você vê que vem 1.000, 1.200, 1.500, chega aqui em dezembro, aumenta para 1.500, entra 2022, vai 2.500, aí um picozinho ali de 4.000 em abril, 3.000, 3.800, 5.800, 9.500, e em janeiro, só nos primeiros 7 dias, praticamente 5.000 processos. Gente, é muito difícil se preparar para fazer isso, para cumprir prazo, para entregar, para fazer, para não ter erro, é muito difícil. Isso é um trabalho bem complexo que a distribuidora precisou se preparar para fazer isso. A gente virou noites lá, o pessoal aprovando o parecer de acesso. Lembrando para vocês que, a partir de janeiro, dentro de toda a mudança de regulação, a regulação ela ficou bem mais rígida para as distribuidoras com relação a quando a distribuidora perde algum prazo. A distribuidora não tem intenção nenhuma em perder nenhum prazo, em dificultar nada, porque quanto mais ela perde prazo, mais caro fica isso. E aí você não consegue sobreviver se você não tem um negócio azeitado. Não adianta, ninguém consegue ficar pagando multa. A gente não gosta de pagar e nem pode ficar pagando os juros do cheque especial, né? E é um dinheiro que não volta. Multa por descumprimento de prazo é um dinheiro que não volta, que não beneficia a comunidade, não beneficia ninguém. Então, aqui, gente, isso aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre as oportunidades que a gente tem. Isso aqui são os indeferimentos. Como é que funcionou o indeferimento nesse ano? De entrante, 11%, de parecer, 10,86% aqui no Pará, pedidos de vistoria, 7,6%, e vistoria, 25,48%. Quer dizer, por que eu estou indeferindo o processo? Porque ele tem alguma falha em alguma das atividades, quer seja falha do integrador, quer seja falha da própria distribuidora. Tá? Seguramente eu já falei com a maioria de vocês aqui, ou pelo WhatsApp, ou através de evento, ou através de alguma coisa, a gente já falou de alguma solicitação de vocês. Se vocês estão no segmento, de alguma forma, a gente já falou muito sobre isso. O nosso trabalho agora está em como é que eu faço para diminuir isso aqui. Como é que eu trabalho melhor para que a rejeição seja menor e eu consiga ligar o consumidor mais rápido. Então, hoje, a gente descentralizou o processo, a gente tinha o processo centralizado numa gerência única lá, que é a minha, e que a gente tem um engenheiro que cuida, o engenheiro continua lá, a gente continua tendo o pessoal de suporte, só que a gente mudou um pouquinho
o processo. Vocês já devem ter recebido alguma ligação aqui do nosso pessoal. A gente tem uma pessoa hoje para dizer o seguinte: você tem um problema, você está com um problema na sua fatura, vamos entender esse problema do seu cliente aí, porque eu preciso melhorar o processo aqui. Não adianta eu ficar corrigindo fatura, porque o problema não é sanado. Eu tenho que atuar na causa raiz, entender o que foi o problema para poder tratar. Gente, só terminar alguns números, e lá na consideração final eu evoluo. Isso aqui é o tamanho da equipe que tem hoje por trás para fazer esse negócio de GD. A gente tem 62 colaboradores lá no back-office que fazem classificação 0800. Temos mais 30 que são específicos do 0800 da geração distribuída, que a gente criou um canal exclusivo para atendimento de vocês. Nós temos 47 colaboradores na mesa, que a gente chama que são os que baixam e ficam processando o serviço. E, para fazer cadastro no site também da ANEEL, tem uma pessoa que prepara. É um robozinho que faz, vai lá e carrega as informações, mas tem alguém que faz a higienização dos dados e que trata, porque precisa estar com o fluxo todo completo. Aqui alguns dados para vocês do nosso 0800. Exclusivo de GD, tá? Isso aqui são números exclusivos de GD. Nós atendemos, ao longo de 2022, 18.000 ligações, 18.036 ligações. 98% dessas ligações elas foram recebidas dentro do prazo, tudo direitinho e tratado. Em média, elas duraram 128 segundos. E elas têm uma taxa de abandono por parte de quem liga de 0,49. Então, eu atendi dentro do prazo, quer dizer, o telefone não ficou, vocês não ficaram esperando lá, 98,46%. Então, a Equatorial ela se preparou muito para dar o atendimento para vocês. Haroldo, eu ainda tenho alguns problemas, de vez em quando eu pego um atendente que não consegue me dar orientação. Amigo, num universo desse, num tamanho, esse é o nosso desafio, preparar as pessoas, treinar as pessoas para que elas possam dar informação e resposta no tempo que vocês precisam. Aqui algumas entregas que a gente fez de automação ou de transbordo de processo, que o processo, como eu falei, quando ele nasceu comigo como gerente, eu já cuidava de uma outra área dentro da Equatorial, alguns analistas para tratar a demanda de entrada, a resposta de parecer de acesso, e o negócio vai crescendo, você começa a não dar conta. Então, você precisa distribuir esse processo de tal forma a dar atendimento. Então, atendimento pelo site, todas as distribuidoras, telefone exclusivo e e-mail exclusivo, todas as distribuidoras, emissão automática de parecer de acesso. Isso vai ajudar muito vocês. A gente está fazendo um teste já lá no Maranhão, já está rodando, começou agora. O que é isso? Todo aquele parecer de acesso que eu preciso, que é validação, é mais validação de documento, principalmente para pequenas cargas, o sistema ele vai ter um robozinho lá que ele faz a leitura e corre para fechar, né? Então, ele consegue responder, ele consegue já ver se a área tem disponibilidade no transformador, tem não sei o quê, ele faz uma série de perguntas de autocrítica e gera para vocês. Tá? Tratamento de reclamação pela central, dando mais agilidade, entrando no processo de reclamação que tem hoje, troca de titularidade e atualização de rateio também pela central. Essas são atividades que que já estão entregues. Detalhe, quando a gente fala de reclamação, a gente tem uma responsabilidade muito grande de preparar a equipe para fazer. Geração distribuída é diferente de um cliente comum. Se você errar uma vírgula do processo, se você demora para cadastrar o medidor, eu fui lá e instalei o medidor, aí eu como eletricista, eu tenho que dar baixa nesse medidor no sistema. Se eu demoro um dia para dar essa baixa, e o leiturista passa, vocês ligam para a gente. Olha, o meu cliente não recebeu crédito. Não é assim que funciona? Porque o cliente, ele pagou, ele comprou o negócio, o que é que ele quer? Ele quer o crédito dele, ele quer a redução, é isso que ele quer. E a gente tem que estar preparado para atender esse anseio da comunidade, dos clientes. Tá? Aqui, só voltar aqui. Bom, como oportunidade, o que é que eu coloco aí dos desafios? Adequação do sistema. Veja, o colega está falando aqui do tanto de mudança na regulação. E a gente tem que se adequar. Você tem que preparar o sistema para faturar correto.
Veja quantas mudanças de faturamento vão ter daqui para frente. Você tem que faturar adequadamente, você tem que operar, você tem que ligar o cliente num tempo desejado que obedeça. Você tem que formar mão de obra, e aí, quando eu digo formar mão de obra, é interna da Equatorial, e a Equatorial tem um desafio de ajudar a formar mão de obra de ponta, para que erre menos, para que devolva menos, para que, enfim, para que todo o processo da cadeia ande mais rápido. Se vocês conseguem andar mais rápido, vai ter um cliente no meio aqui, que está entre nós dois, que eu tenho que atender, vocês têm que atender a Contento, e a gente tem que atender esses anseios dele. Então, se a gente se ajudar, a gente vai atender melhor esse cliente. Melhoria dos processos, ser uma coisa constante, que a gente tem que estar identificando onde estão as falhas e melhorando. E manutenção da cadeia de suprimentos. Que bom que tem uma pessoa, Tamara, aqui. Suprimentos esse ano foi um problema em tudo. Teve a Covid lá atrás, e muito da conta da Covid nós pagamos esse ano, porque faltou transformador no início do ano, faltou medidor, faltou cabo elétrico, faltou poste, faltou parafuso. Vocês sabiam disso, que faltou tudo isso? Não, né? Acho que poucos sabiam que faltou tudo isso, sabe, né? Alguns sabem, outros não sabem, porque a gente teve que se virar para fazer o atendimento de vocês, tá? E aí, como é que a gente faz isso? É com parceria. Então, a gente está aqui, me coloco à disposição, depois, quem quiser me procurar, a gente troca uma ideia, e a ideia é essa. Gente, contem com a Equatorial como parceiras, tá bom? Obrigado. Obrigado, Haroldo. Fantásticos pontos aí. Muito importante ver o trabalho que as distribuidoras estão fazendo, esse é um ponto muito importante. E abrir o canal aí para a gente entender como que a gente pode melhorar. Então, fantástico. Aí. Muito obrigado pelos pontos. Gostaria de convidar agora o Santiago Gonçalves, da Amara, né, trazendo aí uma visão sobre o mercado de GD na visão do distribuidor. Né? Queremos muito ouvir aqui a sua mensagem. Muito bem. Bom, primeiro agradecer a Besolar por esse momento e esse espaço, é muito importante para todos, que cada vez possamos construir um desenvolvimento do setor mais capaz no mais amplo sentido. Quando me convidaram para poder falar sobre o mercado após a regulamentação, conversei internamente que foco dar. Tecnicamente, eu creio que não vale entrar apenas nos detalles de como são gradualmente o FIOV, como vai se incorporar, e sim dar uma visibilidade um pouco do papel que a gente tem neste universo, por dizer assim. Eu participei de uma reunião faz 2 anos, aproximadamente, onde a gente não tem noção do que acontece no mundo. A gente participa como Amara dentro da COP. Se Deus quiser, este ano há muitas forças para trazer esse evento aqui para o Pará. E essa reunião que eu tive um significado muito marcante para mim. Desde Paris, os acordos que fizeram, como a população vai crescendo, como a emissão dos gases estufa vai aumentando, e quanto dinheiro existe no mundo para investir em energias renováveis e buscar esse net zero, como neutralizar as emissões de carbono. Para vocês terem uma ideia, 1 grau a mais na Terra são 10 graus a mais na água. Então, se não conseguimos neutralizar até 2030 esse efeito dos gases estufa, a gente tem um problema de sobrevivência da espécie humana. Isto já não é uma questão puramente econômica, claro, temos que ter regulamentação, tem que ter um ordenamento, mas o papel que a gente tem como seres humanos na sobrevivência, eu creio que a gente não é consciente disso. Então eu quero que isso vocês entendam bem, porque se a água aumentar 10 graus, nos 20, 30 primeiros metros no oceano está a vida. É ali onde o universo vive. Se aumentar, assim, já era. Nossos filhos não vão ver isso.
Por isso, a transição energética, a gente mudou nosso nome. A Mara tem mais de 60 anos, atuamos em 7 países. Mudamos nossa visão para poder conduzir a transição energética e alcançar um mundo sustentável, precisamente com esse foco, porque atuamos em um mundo inteiro. E atuamos basicamente nos 3 focos principais, que são a chave da transição, que é descarbonização, eletrificação e digitalização. Haroldo fez uma fala muito singular, que os grupos energéticos como Equatorial atuam em outros segmentos, digitalização, telecomunicações, na água. Esse é o futuro. O futuro é buscar como a transição energética em cada um desses eixos pode contribuir. A gente realiza serviços logísticos ligados à transição energética. Na parte de descarbonização temos solar, eólica e hidráulica, e na eletrificação todo o que envolve zero emissões. Esses focos em cada país atuamos de uma forma. Falando um pouquinho mais do Brasil e dessa transição energética, eu vi na última COP que a gente participou, a Vesolar também mandou representantes ali, quando o presidente falou, não, o Brasil vai ter um destaque mundial, vamos trazer a COP. Gente, Brasil não tem nenhuma meta específica na transição energética. Então, assim, Brasil tem tudo para ser um hub do hidrogênio verde, uma referência mundial. Isso é um valor que nenhum outro país reúne as condições que o Brasil tem. Então, todos somos os atores principais na transição energética. As associações têm um valor assim, incalculável em construir esse setor e esse desenvolvimento de uma forma que cria alicerces muito sustentável. E estamos no início da parábola. Eu trabalho mais de 30 anos no setor energético, acompanho países e atuamos em diferentes países onde a geração distribuída já passou por tudo o que a gente está passando. Então, eu vou falar um pouquinho como fica após a regulamentação, mas o que a gente tem aqui é uma oportunidade e um valor incalculável para ajudar ao mundo. É um assunto muito polêmico, muito dizer, mas China contamina muito, Índia também. Gente, temos que, são nós, muitos, vamos a ir desfazendo um a um, porque senão não avançamos. Trazer a COP para falar e apresentar PowerPoint não ajuda em nada. Agora é meter a mão na massa e tem que ter ações específicas. Você vai ter aquilo que você faça. A consequência de uma ação é isso que você tem. PowerPoint não ajuda absolutamente em nada a resolver a transição energética. Vamos falar um pouquinho da AGD na visão do distribuidor após a regulamentação. Alguns números eu peguei de ANEEL e me surpreendeu alguns números de Haroldo, que trouxe também. Mas eu prefiro falar já das conclusões e depois entrar nos detalhes, porque é mais prático. O primeiro ponto dessa conclusão que eu vejo é o planejamento nas redes de transmissão, os pontos de conexão. Isso é um problemão no mundo inteiro. Você tem uma torre de investimentos de trilhões de dólares no mundo e as redes têm que suportar isso. Mas uma rede de transmissão em 500 kV não se faz de um dia para outro. E há responsabilidades diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a EPE é a responsável do planejamento das linhas de 230 kV acima. Ele que planeja o sistema de interconexão. Os grupos energéticos são responsáveis de 230 para baixo. Essa rede de transmissão são as veias do país, é a sangue, é por onde circula o crescimento de um país. Se você não tem uma rede que você consiga interligar para quando dá um problema, uma subestação de alta, derivar o circuito, você não consegue escoar essa energia. Se a gente está falando de energias renováveis, essas redes têm que funcionar, tanto em uma potência e em uma responsabilidade do EPE, como na responsabilidade das distribuidoras. Esses são investimentos significativos, planejamentos de longo prazo, e não adianta o PowerPoint, como falei. Se você quer revisitar todo o planejamento que existe nas redes, você vai ver que existe uma carência absurda. As primeiras redes novas vão ser construídas a partir de 2030. Então, isso precisa ter um esforço para que exista um acelerador desse planejamento nas redes. Esse é o primeiro ponto,
que yo veo. O da transición energética creo que foi bastante enfático e estamos falando de algo que temos que unha consciencia da sobrevivencia da especie humana e de nosos propios fillos e as gerações futuras, entón non vou facer máis forza nese sentido. Despois, realizar investimentos na capacitación da mão de obra e a formación é fundamental, porque va a ter unha necesidade de mão de obra capacitada gigantesca e non existe esa mão de obra. Entón, a gente non vai fazer máis instalações e un crecimento maior sin esa mão de obra. Entón, esos investimentos, vocês como integradores en capacitar os recursos, é fundamental. Os sistemas do grupo B seguirán tendo unha alta rentabilidade. Eu vou trazer isso com exemplos específicos, mas aproximadamente aqui no Pará vocês estão em uma média de 3 a 4 anos de retorno desse investimento. Os sistemas do grupo A 100% remotos, eles sí são um pouco prejudicados com a nova regulamentação. Eu trago um exemplo ali, que é 8 anos e meio aproximadamente, e poxa, mas é muito. Gente, na Alemanha, para vocês terem uma ideia, um investimento em solar se amortiza em 12 anos e o cara faz com os dentes abertos, porque não tem sol por vários motivos. Então, 8 anos é muito, depende com o que você compare. Primeiro que é assim, um investimento que tem vida útil de 25 anos. Então, é algo que a gente tem que entender bem. Aqui trago o exemplo no seguinte slide um pouco dos retornos, para que vocês vejam que não só no Pará, sino em todos os outros estados do Brasil, o PIB que continua sendo muito abaixo em comparativa com outros lugares no mundo, tá? Isso é um exemplo para que vocês possam ter aqui. A gente desenvolveu uma calculadora onde você conseguiu fazer uma simulação financeira. Você consegue colocar o fator de simultaneidade, que a gente tanto falou, a energia, a tarifa, enfim, uma série de parâmetros manualmente que você consegue alterar para ter esses dados. A gente comparou antes do dia 7 como era 482 e como era 14300. Se você me diz, olha, melhorou ou piorou comparado a 482? Eu creio que essa pergunta não é adequada, porque as premissas primeiro têm que ser validadas. Na 482 o custo de material era um, o universo e o contexto ao redor dele era outro. A 14300 é diferente. Eu tenho um aumento da tarifa, tenho uma redução de preço no custo do material. Então você tem que olhar as regras de jogo agora e olhar. Falar se são mais ou menos meses, tudo bem. Eu posso dizer aproximadamente são, no melhor dos casos, um mês e no pior dos casos, 8 meses. Mas não é referência a isso. Não é que isso seja melhor ou pior. Estamos falando em 25 anos de vida útil. Não tem materialidade um mês em 25 anos em um investimento. O valor do custo da energia no Pará é muito maior que outras distribuidoras. São 1.112 quilovatios, 1.112 reais. Então, isso faz que vocês tenham um dos retornos mais atrativos dentro do Brasil. Um PIB que com fator de simultaneidade zero, que isso é algo que vocês vão ter que se familiarizar, está em 3,7 anos. Não é assim, nada que venha a afetar. Mas que ocorre após a regulamentação? Que houve uma mensagem muito negativa, por dizer assim, uma conotação da taxação do sol. Eu creio que isso foi um equívoco de todo mundo de falar em taxação. O custo de disponibilidade sempre faz parte da formação do preço na tarifação, sempre existiu, nunca a gente deixou de pagar, sempre existiu, mas essa conotação foi muito negativa. Você é um cliente e falava, gente, ou você instala agora ou vai ter a taxação. Aí você vai voltar agora e vai falar, cara, não afeta em nada. Ficou um negócio, eu creio que houve um equívoco de todo mundo nesse sentido. Eu vou colocar o exemplo que acontece no mundo. No mundo, aqui uma capacidade produtiva de 350, 400 gigas, a gente coloca 6, 7, 8 ao ano. A gente é a 39ª coluna direita do mundo. Isso aconteceu em todos os países. A regulação tem que se adequar, tem que mudar. É necessário que exista isso no mercado. Temos países com tarifação horária, por horas.
Y ahí, ¿cuál es la diferencia? Que energía solar parte de un principio que es ingeniería. No es una venda de 1 kilovatio, R$1 y un kit pronto. No existe eso en ningún lugar del mundo. Todas las empresas de ingeniería que sean boas, que sean capaces, que se esforcen en capacitar sus personas, son las que van a sobrevivir. O mundo é muito largo, o túnel así é gigantesco. Vocês viram en un relatorio que preparou inclusive a Grenner un crecimiento de máis de 10.000 integradores no último ano. Isso é uma barbaridade. Mas essas empresas estão entrando no túnel, mas não vão sair do outro lado. Na Itália, você faz uma análise da massa de dados para analisar as características de consumo. Com isso, esse fator de simultaneidade, você vai ver a curva do cara, você vai ver as características de consumo e aí você desenha um sistema para essa unidade consumidora que tem armazenamento, que não... Aqui estamos começando, temos uma bateria de graça há 5 anos, por dizer assim. Gente, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Compensação remota, não existe em lugar nenhum do mundo. Na Espanha tem uma regulação, para vocês terem uma ideia, que o ponto de conexão eram 500 metros, agora mudou para 2 quilômetros. Então, são realidades. A ANEEL está trabalhando já em um grupo de tarifação binômia, vai ter tarifação horária. Então, vocês têm que ser muito bons no que vocês fazem. Valorizar a engenharia é fundamental, o pós-venda é fundamental, porque essas empresas que não são tão boas, por dizer assim, vai demandar um trabalho gigantesco de pós-venda, porque eles vão procurar empresas de referência que sejam competentes para tratar o que aconteceu naquele sistema. Então, vocês têm que focar nesse universo, porque isso vai vir. Na Espanha, para vocês terem uma ideia, o retrofit do sistema se programa, um inversor tem vida de 10 anos, 8, 12. Então, você já programa com esse cliente o pós-venda para quando chega o momento alertar para ele e trazer a solução de aquela realidade que ele precisa. Se vai ter bateria, se vai ter mobilidade elétrica, tudo vai chegar. Já aconteceu isso no mundo, aqui não é novo. Mas estamos começando, de verdade, há uma oportunidade gigantesca e vocês veem que esse análise financeiro, considerando o fator de simultaneidade zero, são retornos muito pequenos. Santa Catarina, creio que era assim o pior, mas continua sendo um bom negócio. São 5,7 anos. Gente, são 25 anos de vida útil. Então, é uma oportunidade que vocês têm. Vou trazer aqui o cenário de parar rapidamente. Os números mudam um pouco. Se vocês veem no infográfico, hoje creio que são 514 megas. Essa informação de ANEEL. Só fazer referência aos 3 primeiros, os sistemas residenciais. Vocês veem que tem aqui aproximadamente 90% de sistemas residenciais pequenos. Vocês veem aí os percentuais. As unidades consumidoras coincidem mais ou menos com a de Haroldo, mudam as datas. Medidores son 34.000, creo que era, o 35.000, mas as unidades consumidoras que receben esos créditos son 60.000 ou 64.000. En un universo de clientes, Haroldo falou 2.900.000. Eu peguei do site da RI, tinha un número inferior. Eso tem uma representatividade de unidades de consumidores muito pequeno. Se son 3 millones, para você ter uma ideia, clientes novos a Equatorial cada ano tem 3%, son 90.000. Então, isso não tem materialidade para Equatorial. Vocês viram na fala de Haroldo, a distribuidora não é um inimigo, são parceiros. Só que eles têm as dificuldades que a gente também tem. Vocês viram o número de incremento de pareceres de acesso. Mas eles não são os vilões. O exemplo, eu creio que o Haroldo foi muito claro de apresentar aqui essa dificuldade que ele teria se colocar à disposição para ajudar. Mas temos que trabalhar dos dois lados. Ese simulador financiero, ese simulador financiero está en nosa plataforma, está tendo unha actualización agora para adecuando ali a compensación, mas todos esos números, a forma de comparar, vocês poden entrar e poder analizar esa información. Aquí simplemente trouximos algunas premisas para vocês entender o que vou apresentar agora, mas o resumo já apresentei. Aquí son sistemas, colocamos 4 sistemas ou 5 sistemas con factor de simultaneidade 0, 30, 50 e a demanda e quais son as características da tarifación. Aquí o que falei, a Equatorial no grupo B, 1.121, é 1,12 o quilowatt-hora, é un valor significativamente alto. Opa!
Ese é o resumo que apresentei antes. Só coloquei o fator de simultaneidade 30, que isso creio que todo mundo entende. O fator de simultaneidade é quanto você consome na hora, como o Márcio falou. Isso, à medida que passe o tempo, análise da massa de dados dos clientes é fundamental. Tem sistemas para poder, tem medidores para fazer isso. Hoje, eu creio que ninguém faz essa análise de massa de dados, mas isso no futuro é importante para desenhar os sistemas. O importante é o conhecimento e como isso se faz. Para vocês terem um exemplo, à medida que o fator de simultaneidade aumenta, o payback se reduz. Então, as unidades residenciais que tenham características de automação faz sentido. Na Alemanha, tem sistemas que a máquina de lavar você coloca automatizada para que faça um disparo no horário dessa curva de dados para que faça isso sozinha. E a mulher tem que colocar, depois, mas eu não vou automatizar um sistema porque tem uma pessoa que me ajuda em casa, a mão de obra é mais barato. Beleza, tudo certo. Cada país tem uma particularidade, mas a realidade da evolução que aqui vai acontecer já aconteceu em outros lugares para que vocês tenham essa experiência. Quem tiver oportunidade de viajar e conhecer outros lugares é importante. Na Itália, o governo dá um desconto no imposto de renda ao investimento da energia solar. Você pode desgravar do imposto de renda isso. Então, assim, vai ter infinitas mudanças de aqui para adiante. Aqui é simplesmente o detalhe do simulador. Coloquei apenas o exemplo do sistema. Eu acho que a letra fica muito pequena, mas, enfim, o acesso, e eu creio que esta informação aqui a nível de prazos acalma a alma e o coração de todos os integradores no sentido dessa preocupação de como fica o mercado após a regulamentação. Tá bom? Muito obrigado a todos. Vou deixar aqui meus contatos também. Obrigado, Santiago, pelos pontos. Muito importante ter essa visão aí de você que acompanha aí outros mercados, né, mercados mais maduros aí na transição energética, no mercado de geração distribuída. E os indicadores, né, que você compartilhou aqui com a gente, é muito importante para a gente entender aí, sobretudo, né, no atual, né, estágio de mudança, forte transição, um pouquinho dessa visão aí. Muito obrigado por esses pontos. E aqui, para fechar o painel, eu queria convidar aqui o Patrick Souza. Patrick, que é da Atom Energia, né, Patrick? Tá, muito bem-vindo aí, obrigado pela participação. Bem, pessoal, boa tarde, né? Quer dizer, bom dia. Diz que se a gente não almoçar, é bom dia, né? Depois do almoço, que é boa tarde, né? Quer dizer que é um prazer tá aqui, né? Parabenizar o Rodrigo, Daniel, o Márcio pelo evento, toda a equipe aí. Para a Atom é um prazer enorme a gente estar, né, presente. Quero dizer que não foi fácil, tá? Ontem meu voo foi cancelado, cheguei, aí foi aquela confusão. Fui falar, né, fui tentar ver um outro voo, consegui um voo às 4 da manhã. Assim que eu estou chegando no aeroporto, já escuto um barulho enorme, já pensei o quê? Cancelaram o voo de novo e estava uma confusão, mas não, eram uns adolescentes de uma equipe de robótica lá que iam fazer uma competição. Deu tudo certo, estamos aqui, chegamos, encontramos chuva, né? O Nelson Inácio, cadê o Nelson? Está por aqui? Nelson, levanta a mão aí também, nosso gerente de implantação também está aqui conosco. Então, viemos aqui prestigiar esse evento, tá? Vamos falar um pouquinho da Atom, tá? Do modelo de gestão da Atom, né? Como é que a Atom trabalha. Vai parecer que foi combinado, né, Haroldo, pelo que eu vou falar aqui, mas não vai ser, né? Porque essa questão da parceria já é muito presente aqui, né? Entre a Atom e as distribuidoras, principalmente a Equatorial, tá? Mas vamos lá. A Atom ela foi fundada em 2017, tá, pessoal? Com foco, né, em servir essa transição, né? Transição energética. O foco da Atom é esse. E a gente, né, trabalha com ativos de geração, né, de geração solar. A gente faz, né, toda a implantação das usinas, a gente faz a gestão desses ativos, a manutenção. E a gente aluga, né, essas nossas usinas para os nossos clientes, usinas de alto consumo remoto. E esses clientes nossos eles se beneficiam, né, dos créditos de energia, compensando nas suas unidades consumidoras. Então, temos clientes, né, do ramo de telefonia, temos clientes, né, rede de farmácia, temos clientes de saneamento, de varejo, hospitais, academias,
supermercados, ou seja, é um ramo diverso, né? E é um ramo que, com certeza, a gente quer expandir aqui também, né? Queremos ter mais, né, parceiros, mais clientes aqui também na região norte. Tá? Opa, acho que eu passei demais. Bem, a gestão eficaz nossa, a gente divide em 3 pilares. Né? A gente trouxe 3 pilares aqui para falar. O primeiro é a gestão ágil. Né? A gente tenta trabalhar da maneira mais otimizada possível, né? Com menos desperdícios. A gente tenta trazer metodologias como, né, Agile, também o Lean, né, uma metodologia japonesa aí que traz essa melhoria contínua, né, redução de desperdício, e também um planejamento integrado, que é com foco na construção da usina, com foco na implantação, ou seja, toda a nossa equipe, do fundo, ela trabalha, né, para a equipe do Nelson, a equipe de implantação, porque o nosso objetivo final é construir as nossas usinas com a melhor qualidade possível. Tá? Esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar é o desenvolvimento social. Né? A gente entende que a gente não está sozinho, né, no mundo, e a gente está aqui para nos ajudar, né? E também ajudar onde a gente passa, né? Ajudar as comunidades, ajudar aqueles municípios que muitas vezes são municípios que são municípios pobres, né, que têm que se desenvolver, e a gente tem o objetivo também de desenvolver esses municípios. Né. Eu, particularmente, eu sou, né, do Ceará, eu sou de um município do interior do Ceará, um município muito pobre, que é uma realidade que eu acredito que muitos municípios aqui do Pará também, talvez por motivos diferentes, mas é uma realidade. Então, a ATA, onde ela passa, ela quer trazer essa transformação. Então, a gente traz, né, geração de emprego, a gente foca em contratar mão de obra local, tá? A gente foca em também ter parceiros locais, né? Então, fica o nosso convite também, parceiros locais, né, implantadores que quiserem comunicar conosco, né, para a gente se conhecer, a gente entender, a gente passar a nossa necessidade, vocês também passarem a expertise de vocês, para a gente trabalhar, as portas estão abertas, tá? A gente desenvolve também as comunidades no entorno da usina, e a gente trabalha junto para ter um crescimento sustentável. E aqui vem o combinado não combinado, né, que é o relacionamento com as distribuidoras. A gente trabalha muito forte nesse relacionamento com as distribuidoras. A gente entende que, né, como você falou, a distribuidora não é o vilão, né? Na verdade, ela é o eixo ali, né? Ela é a infraestrutura que faz todo esse nosso negócio acontecer, né? Então, a gente trabalha internamente para entender toda a atualização regulatória, né? E aí que a gente agradece muito a AB Solar, a Greener também, por todo o material, todo o subsídio que elas nos dão para a gente entender melhor essa atualização regulatória. Um relacionamento humanizado, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente personifica o nosso relacionamento. Por quê? Porque a gente tem usinas aí que vão durar 20, 25 anos. Então, a gente entende que esse relacionamento ele é geracional, ou seja, daqui a pouco o Patrick vai sair, o Haroldo vai sair, outras pessoas vão ficar, mas esse relacionamento tem que permanecer por todo esse período, né? Então, a gente trabalha muito forte nesse relacionamento, né? Agradeço a Haroldo, sua equipe aí maravilhosa, Marcelo, Gleidson, o pessoal do Maranhão também, que a gente tem muito contato, Pedro, Luana, enfim, uma equipe fantástica. E a gente trabalha junto para agilizar as soluções. A gente entende que as distribuidoras têm suas particularidades, têm seus problemas, nós também temos os nossos, e a gente procura um meio termo ali, como a gente, né, de alguma forma que a gente possa se ajudar. Tá? Então, falando um pouco da gestão ágil aqui, a gente tem algumas iniciativas que a gente trabalha, que é a gente chama de Daily Scrum, que vem da metodologia Agile, né, que a gente faz praticamente reuniões diárias, né? A gente chama de bom dia, a gente tem um bom dia nosso que a gente trata todas as pendências. Tá? A gente trabalha com o mínimo produto viável, né? Ou seja, a gente procura ter a solução mais rápida que a gente consiga atuar, e a gente atua mais rápido na solução de problemas. Deixa eu levantar aqui para enxergar melhor.
A gente trabalha também com planejamento integrado, né, que eu já falei, as parcerias e o desenvolvimento de fornecedores. A gente entende que nenhum fornecedor vai estar pronto para nos atender. A gente também aprende muito com os nossos fornecedores, então a gente trabalha de uma maneira muito forte nessa parceria, né, nesse desenvolvimento. E a gente também tem projetos de melhoria nosso interno, que estão extra o nosso trabalho, ou seja, a gente procurando desenvolver, né, inovações e trazer mais ferramentas que otimizem o nosso trabalho. Tá? Então, a gente tem equipes especializadas de engenharia, de fundiário, de ambiental, de suprimentos, planejamento, gerenciamento de projetos e operação e manutenção. Tá? A gente está presente aqui, né, em 13 estados, tá? 7 a gente já tem usinas em operação, né? Nós temos 45 usinas em operação. Dessas 45, 44 são de mini geração, somente uma é de microgeração. Nós geramos, né, 87,6 gigawatt-hora em 2022, né? E nós temos um portfólio aí de 200 megawatt pico, tá? Desses, 78 já estão em operação, né? Já são usinas operacionais. Se a gente for trazer um pouco dessa realidade nos estados, a gente tem, né, no Pará algumas usinas, eu vou detalhar mais na frente. A gente tem em Brasília, a gente tem em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, a gente tem também no Mato Grosso do Sul, tá? Na região da Electro. Acho que é isso por enquanto. Então vamos lá, no Pará. O que a gente tem no Pará? Né? No Pará a gente já tem são 3 complexos, né, que a gente tem. Um em Mãe do Rio, que gera, né, 13,5 gigawatt-hora por ano. Isso dá um total, né, de 13.900 residências de baixa tensão. Isso equivale a 49%, né, mais ou menos 49% da energia, né, da necessidade energética do município de Mãe do Rio. Tá? A gente tem 25,3 gigawatt-hora ano em Marabá, né, que são 2 complexos de usinas que a gente tem, que dá para atender aí, né, mais ou menos 24 mil residências de baixa tensão, mas Marabá tem uma necessidade energética muito maior, isso equivale, né, só a 4% da necessidade desse município. Tá? Projetos em desenvolvimento, na verdade, são projetos que a gente já estão desenvolvidos, né? A gente já tem parecer de acesso, a gente vai implantar, e aqui, né, reforço o nosso convite, tanto para os, né, implantadores aí que tiverem interesse em trabalhar conosco, também os clientes, né, as indústrias, comércios, empresas, associações que quiserem também, né, ter uma energia de qualidade, uma energia renovável, fica o nosso convite. Tá? Nós temos em Santa Maria, né, 20,4 megawatt pico, com 27 usinas. Temos quase 5 megawatt pico em Capitão Poço e quase 7 em Jacundá. Tá? O desenvolvimento social, o que a gente faz? Né? A gente tem algumas iniciativas de desenvolvimento social. A gente tem a Jornada da Solidariedade, que a gente trabalha com nossos colaboradores, tá? Arrecadando, né? A gente faz campanhas de arrecadação para beneficiar as comunidades que necessitam. A gente também trabalha muito com os nossos materiais excedentes, tudo que a gente tem de excedente, sucata, a gente reverte isso para a sociedade. Tá? Temos o movimento Jovem Makers, que é um movimento que desenvolve jovens, né, do ensino médio, e a gente foca muito na contratação local. Tá? Então, em 2022, a gente distribuiu 450 cestas básicas, 85 alunos foram impactados pelo projeto, distribuímos 200 brinquedos e geramos, né, mais ou menos aí 930 empregos. Tá? Então, aqui só alguns números aqui, né, dos últimos anos, né, foram quase 1.500 famílias impactadas aí com 18 toneladas de alimentos doados. Tá? Aqui é um projeto que a gente fez em Marabá, tá? No município aqui do Pará, que a gente teve uma parceria do projeto Semear, onde a gente beneficiou, né, 241 pessoas, 77 crianças. Tá?
Aqui algumas fotos do projeto, né? E aqui, né, alguns números, né, do que a gente trabalhou aqui. Mãe do Rio foram 100 cestas básicas, 200 brinquedos, mais ou menos 65 empregos. Em Marabá foram 200 cestas básicas e 180 empregos que a gente gerou. Tá? Relacionamento com distribuidora, né? Falando um pouco aqui do nosso trabalho com as distribuidoras de energia. Né? Como a gente falou, a gente tem a questão da gente ter um relacionamento personificado, né? Da gente tratar as distribuidoras e entender os problemas dela também. Né? A gente sabe que distribuidora de energia trabalha com ciclos tarifários. E são grupos, né, são grandes grupos de investidores que trabalham, investem seu dinheiro de maneira estratégica. Né? Então, o Haroldo passa, né, e toda a equipe, às vezes, passam por certas, né, dificuldades, porque, logicamente, tem uma certa inércia dos grupos para poder investir quando a regulamentação, né, é alterada. E a gente sabe que, por conta desses ciclos tarifários, muitas vezes as distribuidoras de energia elas focam os investimentos muito próximo da revisão tarifária para poder ter um retorno mais rápido. E isso causa oscilações nas obras de rede, ou seja, quanto mais distante da revisão tarifária, menos a distribuidora investe em obra de rede, e, com o tempo, ela vai melhorando isso. Então, a gente tenta entender essa realidade da distribuidora para a gente atuar junto e fazer o nosso planejamento também com o planejamento da distribuidora. Tá? Então, a gente negocia prazos, né, prazo de obra de rede que a distribuidora tem algum problema, talvez ela pode até ter um investimento, ter o recurso, mas a empresa que executa a obra, por algum motivo, ela teve seu contrato rompido, e aí ela vai passar por uma nova licitação, coisa que leva tempo. Então, a gente tenta conversar muito com a distribuidora, entender qual é a realidade que ela está passando, para poder negociar esses prazos e a gente não sair prejudicado e a distribuidora também consiga nos atender. Né? Então, isso é a solução otimizada de problemas. Tá? Alguns números aqui. A gente fez, né, um total de 17 obras de rede, sendo uma delas em 69 mil volts. Tá? Nós temos uma usina, né, de 5 mega na Equatorial, né, no Maranhão, em Matões. É um desafio que a gente teve enorme. Né? A gente sabe que fazer uma usina de alta tensão não é fácil. Né? A gente falou baixinho, a equipe do Nelson não ouviu, foram lá e fizeram. A Equatorial também construiu a rede sem atrasar um dia. Né? Então, parabenizo aqui todo o trabalho que foi feito. E a gente conseguiu colocar uma usina, né, em A3, coisa que é rara aqui no Brasil. Né? Dessas 17 obras, 5 a gente assumiu a construção, nós fizemos 5 autoconstruções, ou seja, a gente constrói a rede para depois, né, ser ressarcido de acordo com a Resolução 1000. E a gente fez mais de 50 alterações de titularidade, né, processos para alterar a titularidade. Tá? Só alguns números aqui rápidos. A Mãe do Rio foi construído, né, para nos atender quase 4 quilômetros de rede e quase 7 em Marabá. Tá? Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Tá? Queria agradecer mais uma vez o convite. Queria dizer também que, né, nós estamos de braços abertos para receber parceiros, né, tanto implantadores quanto quem deseja, né, trabalhar conosco, né, e servir a transição para o mundo sustentável, que é a nossa missão. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Patrick, pela apresentação. Ótimos exemplos aí, né? Sobretudo aí de cooperação aí com a distribuidora. Fantástico aí. Parabéns aí pelo trabalho aí da Atom. Bem, pessoal, temos aqui agora algumas perguntas aí que vocês trouxeram. Agradeço aí pelas perguntas, né? Muito interessantes. A gente tem um desafio aqui que é o tempo, mas a gente vai tentar aqui trazer aqui algumas respostas aí a alguns pontos que vocês trouxeram, né? Fazendo uma análise aqui das perguntas, e boa parte delas está relacionado ao tema beoptante. Né? Por que será? Bem, e, sem dúvida, um ponto bastante importante, né? Que traz aí um reflexo e traz aí um ponto de desafio aí para a viabilização de alguns projetos. Tá?
E aí, nesse ponto, né, que é um ponto que a Absolar tem feito um trabalho bastante importante, né, junto aí os agentes, no sentido de trazer aí uma melhor condição, trazer um ajuste desses critérios. E aí eu queria convidar aqui, fazer um bate-papo aqui com o nosso presidente, Rodrigo Salmaia, né, que vem acompanhando, que vem aí liderando essa interlocução muito importante. E aí eu queria começar aqui perguntando para o Rodrigo o que é reflexo, né? Ou seja, a gente tem aí agora a regulamentação da lei, né, em linha lá com a 14.300, mas a gente vê aí uma interpretação não tão, digamos, equilibrada, né, da 14.300, então o que requer é um ajuste, né? Você pode trazer uma ideia para isso, do que representa para os empreendedores e o que está sendo feito? Obrigado, Takata. Eu vou começar, mas com certeza a gente vai poder ouvir bastante também dos palestrantes nesse debate. Só começar pontuando, pessoal, a gente ouviu também aqui o vídeo, né, a introdução com o vídeo do Dr. Elvio Guerra, que representa a visão da ANEEL, não a visão da Absolar e não a visão do setor ou de vocês sobre o tema, né? Então, nós tivemos um processo longo de construção da Lei 14.300, tivemos um processo longo, inclusive com atraso de 7 meses, para a regulamentação dessa lei, o que é um prejuízo para nós e para os nossos consumidores e clientes do mercado do setor solar. Não por acaso, inclusive foi protocolado um projeto de lei que buscava recompor esse prazo perdido, né, que agora a gente sabe que foram exatamente 7 meses, que foram demorados aí a mais do que se tinha combinado para regulamentar a lei. E quando a regulamentação finalmente veio, ela trouxe uma série de certezas. Então é importante lembrar que a regulamentação é um documento longo e extenso, que trouxe uma série de certezas e superou uma série de dúvidas e de problemas. Mas ela também evidenciou os pontos não resolvidos da lei. Então a gente identifica dentre esses pontos não resolvidos 2 que são os mais críticos e que a gente acredita que precisam necessariamente ser corrigidos. Um deles é a cobrança de demanda de consumidor de baixa tensão, né, de faturamento do Grupo B, que a gente acha não era primeiro o objetivo da lei, nem o objetivo do Congresso Nacional, cobrar tarifa binômia de consumidor Grupo B, cobrar demanda de consumidor do Grupo B. Então, apesar do impacto financeiro e do impacto para o payback dos projetos ser pequeno dessa cobrança do grupo de demanda, ele gera uma gigantesca complexidade, ele gera custos com medidores, ele abre uma brecha, inclusive, para que seja feita toda uma reconfiguração de medidores em cima desses consumidores e que acabe gerando custos que vão ser rateados por toda a sociedade, porque quem paga esses medidores são todos os consumidores de uma forma geral. Então, para evitar isso, a gente havia proposto uma saída que a gente disse mais honrosa desse processo, estabelecendo essa cobrança assim, a partir de 75 kW, que é para aqueles consumidores que já estão em média e, consequentemente, já pagam demanda. A ANEEL, a Procuradoria da ANEEL entendeu que não era possível esse caminho, que ele estaria contrário ao que está escrito na lei, a gente entende diferente, mas, de qualquer forma, se o problema é a lei, leis são ambientes dinâmicos, né? Elas trazem segurança jurídica, mas elas não são escritas em pedra, nem a Constituição do Brasil deixou de ter alterações ao longo do tempo, ela passa por alterações. Então, a gente vai trabalhar esse lado. Segundo item, ponto crítico que a gente acredita que precisa ser melhorado é justamente o B-optante, né? o optante B, que foi aqui citado pelo Takata, e que várias das perguntas que a gente está recebendo aqui e com quem a gente conversa também ao longo aí desde que a regulamentação foi implementada em fevereiro, tem questionado esse ponto, né? Então, da forma como está, a gente acha que, primeiro, está havendo um prejuízo para quem já instalou sistema na modalidade B-optante, porque vai haver uma nova forma de interpretar os créditos de energia elétrica desse consumidor que é muito desfavorável,
que impede o uso desses créditos numa outra unidade consumidora ou recebimento de créditos de outra unidade consumidora pelo bioptante. E isso, às vezes, o consumidor até tinha um parecer da ANEEL dizendo que ele podia fazer isso, e agora houve essa mudança de entendimento. Então, isso tem risco de judicialização. A gente sabe de vários escritórios de advocacia que já estão com dezenas de casos desse tipo para entrar na justiça mesmo, defendendo esses consumidores. Então, primeiro ponto, você tem consumidores que estão insatisfeitos e, eventualmente, já receberam até comunicados das distribuidoras. No nosso entendimento, esse consumidor ele é o único que pode pleitear isso na justiça, mas ele pode pedir o direito de que ele não seja tratado dessa forma. Não é garantia de que ele vai vencer na justiça, mas uma vez que esses casos comecem a ser trabalhados na justiça, isso vai gerar jurisprudência, e essa jurisprudência vai abrir espaço para um entendimento mais amplo do Poder Judiciário sobre esse direito do consumidor. No paralelo, é a gente garantir na lei, com clareza, que isso não seja feito e não seja cobrado dessa forma, né? Então, a gente acredita que alterar, corrigir, mexer em alguns itens, parágrafos e artigos e incisos da lei, vai trazer para a gente essa clareza, vai garantir a superação desses dois desafios de uma vez só, né? E a ABSolar tem trabalhado isso já junto com o Congresso Nacional. Não por acaso eu citei aqui na abertura que fizemos um evento em Brasília no começo de março, no começo desse mês, porque a gente entende que essa construção com o Poder Legislativo é a solução final, né? Podem surgir outras soluções no meio do caminho, intermediárias. Tem 2 projetos de decreto legislativo que buscam sustar trechos da regulamentação da ANEEL, da Resolução 1059 e agora da Resolução 1000 da ANEEL. Se esses trechos forem sustados, a gente evita esse problema de forma clara, mas gera um vácuo regulatório. Quer dizer, o que vai ser aplicado num lugar? Se não tem regra, a regulação vai ficar silente, como a gente diz, quer dizer, silenciosa sobre esse tema, não vai dizer o que tem que ser feito naquele caso. E isso nunca é bom, porque isso vai gerar insegurança, isso vai gerar risco das distribuidoras, por exemplo, que queiram fazer esse tipo de cobrança, construírem uma argumentação jurídica de que tem que cobrar mesmo assim, né? Então, vamos dizer que é uma medida de curto prazo, mas está tratando, não está tratando a causa, está tratando o sintoma, né? Então, você tem que arrumar na causa, na raiz. E arrumar na raiz, no nosso entendimento, é mexer na lei e garantir essa correção da lei. Então, resumidamente, Takata, eram esses pontos para complementar, né? Então, nós entendemos e respeitamos a posição da ANEEL, nós não concordamos integralmente com a posição da ANEEL, a gente acha, sim, que tinha coisas para fazer diferente na regulamentação, e é totalmente legítimo a gente buscar agora esses caminhos para construir essas soluções. Com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, né? E com o governo federal também, a articulação com o governo federal para buscar melhorar esse texto da lei. Esses pontos, a própria ANEEL reconhece que não atingiu as expectativas do legislador. O diretor Elvio disse isso explicitamente durante a aprovação da regulamentação na reunião de diretoria, né? Então, apesar da ANEEL estar no seu campo fazendo seu trabalho, não é essa a expectativa que o Congresso Nacional tinha. E a gente vai trabalhar para criar o texto certo para que essa expectativa possa ser atendida. Obrigado. Excelente, Rodrigo. Obrigado aí pelos pontos. Gostaria também de convidar aqui, né, os nossos painelistas para complementar eventualmente esse ponto, se vocês tiverem alguma complementação, por favor. A palavra aprimoramento é muito pacífica, por dizer assim. Realmente, eu creio que não houve, embora a ANEEL se posicionou, mas houve um papel, passo das linhas vermelhas, por dizer assim. Esse aprimoramento é necessário
concordo em número, gênero e grau. Aqui no Pará, se não recordo mal, são 3.2 megas acima de 75, mas tem outros estados que inviabilizam até modelos de negócio, inclusive. Então, a regulamentação vai passar por transformações e aprimoramentos constantes ao longo de muitos anos, porque estamos iniciando, por dizer assim, o mercado da geração. Perfeito. Ótimo ponto, ótimo ponto. Bem, temos mais alguns minutos, né? Vamos. Queria também trazer aqui a visão aqui, pedir a visão aqui tanto do Patrick quanto do Haroldo com relação à questão da capacitação, né? Que foi um outro tema aqui que vocês trouxeram também, né? E que alguns aqui, agradeço aqui algumas perguntas relacionadas à preocupação, né? De como que poderíamos aí melhorar a condição de capacitação de forma que isso contribua para um desenvolvimento, né, desse mercado que está no começo. Nós estamos dando os primeiros passos para algo que realmente vai ser gigantesco, que é todo esse processo de transição energética. E eu queria aqui pedir a opinião aqui do Haroldo em relação ao que poderíamos aí, né? Haroldo ou Patrick, desculpa, já estou trocando aqui, mas por favor. Bem, você é o cara da educação, né? Você, a Greener, nos fornece dados, nos fornece, né, subsídios, então, parabéns, tá, Márcio, o trabalho que vocês fazem, né? Mas, assim, a gente entende, né, a gente da Atom, a gente entende que o caminho, né, o caminho para a gente ter uma evolução, né, como você falou, é a capacitação, a gente fazer, né, com que a legislação ela seja disseminada de uma maneira mais simples, né? Não é fácil, né? A gente tem colegas, né, na própria Atom que não são engenheiros eletricistas ou não são advogados e têm dificuldade de entender, né, ao ler uma resolução, né, que já está de uma maneira mais simples do que uma própria lei. Cabe explicações, né, é necessário explicações. Então, a gente entende que o caminho, né, para a gente ter uma melhor, né, discussão na própria sociedade, uma participação, né, em consultas públicas, é a questão do conhecimento e trazer esse conhecimento, né, de uma maneira mais simples para, né, todo mundo que trabalha no setor, mas também para toda a sociedade. Entender realmente o que está sendo dito, o que é que está por trás ali de cada número, para que, com isso, a gente tenha, né, um modelo mais justo, né, que essa balança ela realmente se equilibre aí, tanto para as distribuidoras, tanto para os empresários, quanto para a sociedade e os clientes. Tá bom? Bem, agora você imagina pegar tudo isso que a gente conversou agora aqui sobre regulação, modelo e não sei o quê, e traduzir para o eletricista que vai lá fazer a tua vistoria, para ver se aquilo ali está dentro dos padrões de tudo, do atendente que vai atender para entender o processo de faturamento e tal. Este é um desafio colossal, que nós todos temos responsabilidade na formação. Vocês têm responsabilidade na equipe de vocês de dar uma melhor formação, de dar um melhor tratamento. Nós temos a responsabilidade. Vocês devem ter observado, a Equatorial está fazendo várias turmas de formação de eletricista. Tá? De formação de eletricista. A gente está indo em parceria aqui com a casa e está fazendo formação de eletricistas. Acabamos de fazer uma turma só de mulheres eletricistas, inovação no país. Tá? E assim, este é um desafio, a gente formar a mão de obra desde a que vai lá fazer a vistoria, ligar, fazer o processo construtivo. Esse desafio é colossal na nossa região, né? Não só na nossa região, acho que isso é um desafio Brasil. E isso encaixa lá naquela linha que eu falei de parceria. A gente só vai conseguir melhorar se a gente tiver parceria em todos os níveis. Então, eu garanto para vocês o seguinte, a Equatorial ela tem para esse ano
uma agenda extensa de formação de mão de obra. Inclusive para vocês, a gente vai fazer workshops novos, com direcionamento às normas e padrões, processos comerciais, tudo. Quanto mais a gente se entender, quanto mais isso estiver disseminado, a gente facilita para o cliente que está lá na ponta. Então, esse é o que eu posso dizer para vocês, dando o recado da Equatorial. Fantástico, Haroldo. Obrigado pelos pontos. E o pessoal perguntou, né, o que a Absolar tem feito aí no sentido de contribuir para isso, né? E eu queria aqui trazer a iniciativa, né, da certificação, iniciativa muito importante de criar uma diferenciação, um reconhecimento para a qualidade. E eu sei que isso é um gargalo muito importante, né, que vocês, integradores, vêm, né, trazendo aí um desafio do ponto de vista concorrencial, né? Então, muito importante esse trabalho de reconhecer qualidade, de criar um diferencial e ajudar a fazer com que esse diferencial gere mais negócios, né? Isso, naturalmente, está muito ligado a conhecimento, né? A buscar informações e ter uma estrutura, ter uma equipe melhor capacitada para buscar aí, efetivamente, ter aí esse diferencial competitivo. Então, convido também, não só aí, a cadeia de distribuidores, fabricantes, mas, sobretudo, os integradores, né, que poderiam aí, podem, através da certificação Absolar, ter aí o melhor reconhecimento perante o mercado. Então, para quem quiser saber mais, né, eu acho que, né, tem aqui o nosso time aqui presente também para trazer mais informações em como aderir ao processo de certificação e quais são os benefícios, né, da certificação para você, integrador, perante o mercado, né? Então, trazendo o maior reconhecimento do setor. Então, acho que é isso aí, pessoal. Acho que eu tenho que encerrar aqui, né? Mas eu queria aqui encerrar agradecendo, primeiramente, aqui a participação aqui dos nossos painelistas. Muito obrigado aí por compartilhar todas essas informações sobre um tema tão relevante, né, o futuro do setor e a regulação. Aqui o Rodrigo, aqui, que me ajudou, aqui me salvou alguns pontos. As perguntas aqui, né, de vocês aí que estão participando conosco e a presença de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Dessa forma também nós agradecemos aos participantes desta mesa e a você também que enviou a sua pergunta. Nós vamos fazer uma parada agora para o almoço e retornaremos às 14h15, tá bom, gente? Como nós tivemos um avanço um pouquinho no nosso horário de saída para o almoço, nós vamos dar mais 15 minutos, portanto, aguardamos todos vocês aqui às 14h15 para o segundo painel que falará sobre as novas estratégias para dinamizar os negócios e obter mais sucesso dentro do mercado solar, utilizando ferramentas disponíveis como financiamento e certificação de qualidade.